tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Essa mentoria coletiva focada em governança, ela nasceu tanto pela importância do processo, né, do tema. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ok. Tanto nasceu pela importância do tema para qualquer cooperativa, qualquer entidade social, e o caso do cooperativismo não é diferente, você perder uma boa governança, e eu vou dizer o porquê, e também muito em função do que eu vi rodando nas mentorias individuais, nas reuniões individuais com vocês, eu percebi uma certa dúvida sobre o tema. Uma coisa que é muito comum acontecer é que, às vezes, você tem pessoas que não têm percepção clara da amplitude do que é isso, da importância disso, o fato de eu ser um conselheiro, de eu ser um diretor, de eu ser um assessor, qual a importância disso. E eu vou trazer isso para a gente discutir aqui abertamente. Então, indo bem direto ao ponto, para que a gente possa aproveitar ao máximo, eu gosto muito dessa frase que tem tudo a ver com o cooperativismo. Na verdade, um amigo meu falava essa história há bastante tempo e eu achei essa frase aí. Que se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá em grupo. Parece uma frase simples, uma frase de efeito, simplesmente, mas é muito comum eu ver pessoas que não conseguem se associar, não conseguem fazer parte de um grupo, justamente porque eles gostam de ir mais rápido. E isso precisa ser respeitado. Agora, se eu sou cooperado, se eu, por exemplo, eu não consigo entrar num negócio sem sócio, tá? Então, eu não me lembro de ter montado, não me lembro não, eu nunca montei um negócio sem sócio, porque eu prefiro ir mais longe do que ir mais rápido. Essa lógica aqui, ela é reflexo da pluralidade, melhor dizendo, da pluralidade de você poder discutir. Agora, você tem que ter paciência, você tem que entender do todo, você tem que saber das responsabilidades, e esse é o conceito básico que envolve, inclusive, a governança. A gente aqui, como eu já falei, isso aqui é bem rápido, eu vou fazer uma explanação inicial dos aspectos teóricos e práticos e discussão sobre as práticas de cooperativa, seus desafios, seus aprendizados, que é o que vocês, de fato, vão fazer. Esse material que eu estou apresentando para vocês, eu vou gerar o PDF e vai constar na nossa plataforma, tá? Daqui a pouquinho. Ele é baseado, como eu já falei exaustivamente, inclusive o material está na íntegra lá na plataforma, é um material, é o Manual das Boas Práticas de Governança Cooperativa, desenvolvida pelo sistema OCB, que é defendido por Sérgio, apresentado por Sérgio há alguns anos, esse material, e está lá na plataforma, porque ele é uma referência, inclusive, para cada um de vocês. Não dá para vocês avançarem isso aí sem ler, tá? E é legal que o material ele faz uma reflexão sobre o cooperativismo, que eu gostaria de refletir com vocês e mostrar a importância de você ter governança por dois aspectos. Uma coisa que me tocou muito, é engraçado, eu labuto já, né? Eu já lido com cooperativismo há um bom tempo, inclusive como cooperado. E a Ângela está chegando aí da Copeb, estava... E a ficha caiu há pouco tempo de quanto a pessoa precisa ser empreendedora para fazer cooperada. Então, eu quero bater muito forte nisso, que você que é cooperado, não é só você que é líder, mas você que é cooperado, tem que ter uma visão empreendedora. Eu vejo cooperativas, e não são só essas cooperativas que estão aqui, que você tem gente que lida na cooperativa como se fosse um empregado de uma empresa privada. E a cooperativa é que tem que resolver meus problemas. Mas quem é cooperativa cara pálida? É você. Você é cooperado, você é dono. Na saúde e na doença. Eu saí de uma sociedade há pouco tempo, decisão bem amigável, por entender que negócio é para dar resultado, é business. Não é paixão. A paixão, quando vem junto com o negócio, é melhor ainda. Mas a gente precisa saber na hora de perder e de ganhar. Então, como eu entendi que aquele negócio, além de não era minha paixão e não estava dando resultado, eu digo, vamos realizar nosso prejuízo e sair, abrir mão daquilo ali
numa boa, né? Outros só saíram, outros ficaram, e a coisa continua para aqueles que são apaixonados por negócio, porque estão dispostos a se doar. Então, quem não está disposto a se doar, tem que ter a humildade de sair. E está tudo bem. Está tudo bem, o negócio continua. A cooperativa continua. Eu dou outro exemplo, que nesse momento de crise, é claro que isso não quer dizer que todos tenham que fazer exatamente dessa forma, mas independente de saber quais ganhos e perdas nós teríamos, eu e meu sócio imediatamente cortamos nossos prolabores um percentual significativo, que me fez ter que fazer meus ajustes aqui em casa para que eu possa adaptar a minha nova realidade. Por quê? Porque a minha empresa ela precisa ser forte. A galinha dos ovos de ouro precisa sobreviver. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, não estamos falando só de inovação, de disrupção, não, mas também entender que o empreendimento, que o local no qual eu esteja, ele precisa ser forte, porque se ele não for forte, eu não sou forte. Eu vou dar exemplo aí. Por exemplo, se a Cooperil não for importante em Irecê, ou o CETEF não for importante em Teixeira de Freitas, Helenira, Alaerte, Dias, que eu também já vi que entrou aí, eles não são fortes, eles não são ouvidos. Quanto mais forte for a minha cooperativa, mais forte eu que sou dirigente e eu que sou cooperado sou. Então, a gente tem que saber que muitas vezes, e eu vejo muitas cooperativas, por outro lado também, fazendo isso, botando seus cooperados no fogo. Eles ganham em função do resultado que der na cooperativa, desde que eu permaneça a minha estrutura funcionando. Então, eu queria deixar essa mensagem da cooperativa quanto empreendimento. E empreendimento também tem que dar lucro ou sobras, o que eu acho uma maldade chamar dinheiro de sobra, mas enfim, é assim que tecnicamente está colocado. Ele tem que dar resultado para ter perenidade. A cooperativa tem que dar resultado. Não é à toa que a gente tem que pensar muito, inclusive, um dos escopos do trabalho que nós teremos nessa mentoria, nesse conjunto de trabalho de recuperação e reestruturação das cooperativas educacionais, vai ter marketing. Vamos ter que discutir preço, vamos ter que discutir estratégia de marketing social, de marketing digital. Vamos ter que trabalhar. Não é agora, agora é hora de recuperar, de olhar as finanças, arrochar. Como o Sérgio falou, a minha inadimplência vai subir, eu tenho que baixar meu nível de gasto para caber dentro de um guarda-chuva de receitas. Então, a gente começa com isso, mas a gente caminha para outros caminhos, para os outros pontos. Então, deixar claro isso. E outro ponto que eu preciso bater muito cooperativismo é a participação democrática. Não é o fato de eu eleger um diretor, um presidente, um conselheiro que me dá o direito de me eximir da gestão ou de não me envolver, porque aquela zorra é minha. Se der problema, sai do meu bolso. E também você, que é dirigente de cooperativa, precisa saber que o fato de você ser o presidente, o diretor, o conselheiro, não te dá poderes absolutos, como alguns acham que tem que ter. Então, isso também é muito importante deixar claro. Queria deixar isso combinado com vocês. Eu sei que, como fala no jargão, a carapuça não vai cair, não vai caber para todos, e não é para isso, não estou mandando indireta para ninguém. Mas é importante nós refletirmos, e você, como dirigente ou como membro da sua cooperativa, entender isso e cobrar das pessoas isso. Então, 2 pilares, existem vários outros. Se você pegar o material e a vivência que vocês têm, você sabe que tem muito mais, mas eu queria começar com esses 2 incômodos aqui, tá? Mas vamos lá. Cooperativismo, se eu tenho um empreendedorismo e tenho uma participação democrática, eu consigo, com isso, entender por que eu preciso de governança, porque eu preciso dar resultado e eu preciso envolver as pessoas de modo transparente nessa gestão democrática. Queria também destacar os valores éticos essenciais ao cooperativismo, que está lá no material, que vocês são doutores nisso, mas eu gostaria de mostrar essa essência. Tem vários pilares, mas outro é os valores éticos de honestidade, transparência, democracia e responsabilidade social. Esses são valores éticos que não podemos, enquanto dirigentes cooperativistas, abrir mão. E os meus valores pessoais precisam estar linkados com esses valores aí. Porque, dessa forma, se os meus valores não estão linkados, eu não consigo ou não posso ficar. Por isso que nós temos valores
em gestão. Por que a gente fala gestão? Não é para botar num quadro, botar no site e dizer aquilo bonitinho, não. Valores é dizer o seguinte, é o que nós acreditamos. E a gente vai dizer, ou melhor, vai ficar claro para a sociedade que de fato a gente acredita naquilo, se a gente agir conforme aquilo. Se eu digo que eu sou honesto, eu não preciso dizer que eu sou honesto, basta eu agir com honestidade, com transparência, com democracia e sendo responsável pela coletividade, seja interna quanto externa na cooperativa. Tá? Então é importante deixar claro por que Zé Mário está falando de valores aqui, porque Zé Mário está falando que valores precisa entender, e esses são valores básicos do cooperativismo, são coisas que são realmente importantes para isso. Estratégia muda, direcionamento de mercado muda, mas valores você não muda. Valores você tem que ter referência. Bem, e para finalizar, eu evoco aqui o segundo princípio do cooperativismo, dos 7, que fala de gestão democrática, que é justamente mostrar, né, que a cooperativa são organizações democráticas, controladas pelos seus membros, e olha só, homens e mulheres eleitos como representantes dos demais membros, lembrando que todo mundo tem direito a um voto só. Então, gestão democrática pressupõe transparência, envolvimento, ouvir o outro, saber equilibrar. É claro que quem está na frente, ele precisa dar direção, mas ele precisa respeitar os pensamentos distantes dos deles. E aí eu entro num ponto que eu chamo aí, governança para quê? Para que eu preciso de governança de fato? Eu elenquei 4 pontos que são essenciais, que eu preciso que, esse sim, talvez quem quiser anotar, mas anotar não é porque esse material está disponível, mas é para anotar na cabeça. Eu preciso ter governança, primeiro, para ampliar a transparência da administração de uma sociedade cooperativa. Então, os conselheiros, as pessoas que fazem, que eu vou mostrar aqui para vocês, que têm a obrigação de fazer a parte fiscal, os que são dirigentes precisam fazer em nome da transparência. Então, eu preciso governança para ampliar a transparência. Outra coisa, para ampliar a prática da autogestão. Por quê? Porque a cooperativa tem que ser autossuficiente, não tem que depender de ninguém. Eu não posso depender da prefeitura para ter meus passos, eu não posso depender do SESCOP para ter treinamento, eu não posso depender do governo do estado para... Não. É claro que eu posso ter parcerias, ter apoio, até porque a intercooperação é essencial. Mas eu preciso ter autogestão e aprimorar essa participação do cooperado justamente como elemento tomador de decisão. Outro ponto que é essencial é justamente o desenvolvimento da competitividade. Eu tenho uma frase que eu bato muito quando eu falo do cooperativismo, inclusive no vídeo do YouTube que eu mostro para vocês, é assim, eu preciso cooperar para competir. Vou repetir, eu preciso cooperar para competir. Quando a Gal, numa reunião, seja na reunião do nosso grupo, seja a reunião que eu fiz individual, fala assim, gente, a gente precisa criar um videozinho para fazer uma propaganda única, integrada, da importância e da força do cooperativismo, do ramo educação cooperativista, e mostrar ao Estado como isso é importante e priorizar a cooperativa educacional. Eu estou dizendo o seguinte, a gente unido aqui, um vídeo que custa R$500 para 7 cooperativas, vamos dar R$100 para cada um, por exemplo, para produzir um vídeo muito bem feito. Não dá R$100 para cada um, você faz um senhor vídeo e viraliza ele, seja nas redes sociais, seja, né, no WhatsApp, que é um outro tipo de rede social, enfim. E aí, quando eu me uno, fica mais fácil de eu botar cara, fica mais barato, fica mais interessante e inteligente. Então, entender que eu tenho governança, trazendo para dentro da cooperativa, da Singular. Quando eu falo que eu tenho governança que vai me ajudar a me desenvolver e ser mais competitivo, é essencial que a minha cooperativa precisa entender que tem que ser competitiva. Os dirigentes lá da diretoria e do conselho de administração, principalmente, mas não exclusivamente, precisam diuturnamente dizer como eu faço para o negócio ser mais mais competitivo. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar minha clareza. Eu estou vendo aí as cooperativas de crédito, eu tenho conversado com o dirigente de algumas cooperativas do Sicoob, mais especificamente,
E eu tenho visto que muitos deles identificaram como uma oportunidade a situação que está acontecendo. Como o Sérgio falou, viver no mundo com inadimplência faz parte do show já do cooperativismo. Mas, por exemplo, tem um dado que eu vi ontem que 86% das empresas não tiveram acesso ao dinheiro de 2,5% do BNDES, o mais barato, não 3,75% da MP 944, mas sim o dinheiro mais barato do BNDES, 2,5%. 85% não teve acesso. Então, a cooperativa de crédito está escolhendo ali, discutindo através dos seus conselheiros, mitigando todo o risco, escolhendo um espaço, porque há uma carência por crédito e com a queda da Selic e com a situação que a gente está, é possível cobrar um pouco mais barato. Então, como que eu posso fazer isso? Vamos lá, conselho, toma a decisão, encaixa naquele espaço, aproveita a oportunidade, entra competitivo, porque como o cara não vai conseguir, ele vai buscar. A nossa cooperativa, por exemplo, está com a taxa menor do que a da Caixa Econômica. Então, isso é criar maneiras de se tornar mais competitivo através dos seus dirigentes. Governança é para isso, são muitas pessoas pensando em prol daquilo. E, como consequência, obter resultado econômico-financeiro, ou seja, fazer a cooperativa ser mais rica, ser uma cooperativa mais forte, ser uma cooperativa com mais pujança para parte daquele dinheiro ser reinvestido e parte daqueles seus cooperados. Então, eu queria ver aí na carinha de vocês aí, na mãozinha, se está fazendo sentido o que eu estou falando, se é isso mesmo, ok? Estou vendo aqui a Laerte, estou passando aqui rapidinho aí pelas carinhas. Opa, estou vendo aqui Esther, Cristina, conhecida como Cristina também, ó, Fabiane aí. Vocês podem botar a mãozinha, inclusive tem um campinho aí que tem chamado, estou achando aqui, esqueci o nome, mas chamado reações, que tem a mãozinha. Se tiver sentido, fazendo sentido a você, nós vamos aqui adiante. Pessoal, para ir adiante aqui, eu vou falar dos 5 princípios de governança, que são bem básicos para ficar bem claro os princípios da governança. Então, estou falando aqui de autogestão, que eu acabei de falar, que é ser quantas pessoas, quantos elementos, né? Quanto que os elementos que fazem parte daquela cooperativa, assim como eu sou dono da minha empresa, junto com meu sócio, com minha equipe administrativa, minha equipe técnica, transforma aquele negócio que a gente está adiante com um autossustentável. E que nós mesmos somos responsáveis por gerir o nosso próprio negócio. Esse é um dos princípios essenciais da autogestão. Nós mesmos conseguimos cuidar do nosso negócio. Senso de justiça. Eu tenho lá a questão de um voto para cada um, mas é importante lembrar que ser justo é tratar, inclusive, os desiguais desigualmente. Então, tem cooperativas que, na sua distribuição de sobras, por exemplo, adota como critério remunerar melhor aquele que gerou mais resultado. Por exemplo, na cooperativa de crédito, aquele que faz mais investimentos, aquele mais que bota mais dinheiro, aquele que opera mais, ou aquele que toma mais crédito, é o cara que tem um DX lá, um coeficiente que gera mais uma distribuição de sobras para ele. Ou numa cooperativa de trabalho educacional, como o caso de vocês, que aquele cooperado que, de repente, dá mais horas, ele é remunerado sobre aquele que dá menos horas. Então, justiça não é tratar os desiguais igualmente, não, mas é tratar desigualmente os desiguais. Agora, é claro que você tem princípios que são essenciais, como o voto, que, por exemplo, é um para cada um. Transparência, mais uma vez, é uma palavra que eu vou falar o tempo todo aqui. Cooperativa não pode ter dono. Ah, Zé Mário, isso é óbvio, é lógico. Mas eu vejo muita cooperativa que ainda tem dono. Um dos princípios básicos de você dizer que cooperativa não tem dono é ser claro em dizer o seguinte: eu que estou operando o dinheiro, eu que estou tomando decisões, eu preciso dizer quando eu acerto e quando eu erro, eu preciso mostrar. É engraçado, fazendo exemplo aqui, trazendo um exemplo da minha sociedade, eu gosto muito de contar os meus casos, não para nos colocar como exemplo perfeitos, mas como exemplos práticos do mundo real. É engraçado que eu e meu sócio, a gente já foi, hoje até menos, mas o tempo todo você está sondado por um ou outro, olha, mas vamos fazer assim, vamos fazer por fora alguma coisa, tal. Eu digo, cara, não dá.
eu tenho um sócio, eu tenho uma empresa, eu tenho um negócio, eu tenho gente, eu preciso manter um negócio. Às vezes o cara quer botar um dinheiro na minha conta para pagar uma consultoria. Eu digo, gente, não, existe uma conta da empresa, eu preciso prestar conta, eu que cuido do financeiro da minha empresa, eu tenho lá toda a prestação de conta. Qualquer dúvida que existir, eu digo, vai nos extratos, vai no sistema, bate, que está tudo lá. Por quê? E eu mostro aos meus sócios mensalmente todos os resultados que nós temos, e eles têm todo o direito de fazer isso. É claro que é uma empresa pequena, com 3 sócios, quando a gente fala do ponto de vista da empresa digital, mas é do pequeno que você faz o grande. Então, no caso de vocês, eu preciso ser transparente, claro, aberto, explicando e demonstrando tudo que eu estou fazendo. Cooperativa tem como princípio de governança investimento em educação, porque a educação é quem desenvolve as pessoas para ser mais competitivos. E tem que ter sustentabilidade. Cooperativa não é uma entidade de apoio social único que tem que viver de subvenção do Estado ou de alguém. Não. Tem que dar resultado, tem que gerar caixa, tem que botar dinheiro. E esse dinheiro não precisa e não deve todo, isso aí eu vou falar para alguns de vocês, não deve todo para a mão dos cooperados, como distribuição. Por quê? Porque eu preciso deixar dinheiro no caixa, porque num solavanco como esse que todos nós estamos passando, se eu tenho dinheiro em caixa, eu consigo sobreviver numa boa. Você tem ideia, toda a sociedade que eu participo, a minha primeira proposição aos sócios é 50% do lucro do final do ano fica na empresa, os outros 50% a gente distribui. 50%. A gente tem Prolabore? Tem Prolabore. Mas lucrou, metade tem que ser reinvestido imediatamente no negócio, sem nenhum questionamento. Para quê? Para que a gente tenha uma empresa forte, para que a gente tenha consistência, que a gente possa investir, para que eu possa investir mais em educação, que eu possa crescer mais o negócio. Esse é um princípio importante. Então, sustentabilidade pressupõe entender que momentos ruins como esse virão outras vezes. Só tomara que não mate tanta gente, que não seja tão duro do ponto de vista da saúde, mas é um elemento que as crises virão, outras crises virão. Bem, galera, eu trouxe uma frase que eu achei do Jerônimo Bento de Santana Neto. Esse cara, na verdade, ele é um educador até, mas ele não é, se notou, não quero trazer ele como referência na educação, não, mas é porque eu gostei da frase dele. Em geral, somos a favor da coletividade, desde que atenda às nossas necessidades individuais. Infelizmente, isso é um pouco da cultura. Se esse cara fosse baiano, ele diria farinha pouco a meu pirão primeiro. Traduzindo para nosso linguajar. A gente precisa lutar contra isso aí, contra esse pensamento, que a coletividade só serve se estiver trazendo vantagem para mim. Eu preciso entender que a coletividade tem que trazer para a coletividade e que depois eu vou me beneficiar para aquilo. Claro, mas eu preciso entender que a coletividade ela é um elemento mais importante e não as necessidades individuais. Eu trago isso como uma provocação que é muito comum a gente ver. Eu acho que essa é uma frase interessante que vocês que são dirigentes poderiam printar, imprimir e botar no quadro de vocês. E toda vez que um professor ou outro cooperado vier, um pai vier reclamar disso aqui, você mostra a frasezinha para ele. Eu gosto, é sério, eu gosto de fazer uns cartõezinhos assim, ó, pequenininhos, com frases provocativas e às vezes, ou com perguntas. E aí essas perguntas ou essas frases, elas ficam na minha mesa, ou ficavam na mesa lá, obrigado, Elo. Quando o pessoal chegava na minha mesa, às vezes lá eu botava a frasezinha e me perguntava, antes de você ler isso aqui. E às vezes tem uma dessas provocações, tá? Então, é importante essa provocação aqui. Tamires disse que não está me ouvindo, eu vi agora aqui no chat. Está todo mundo me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Não sei se já está ok, viu, Tamires? Mas aqui está ok. Não sei se também é uma mensagem que estava mais antiga aqui também, desculpe se foi. Bem, galera, tá tranquilo aí? Podemos seguir? Está fazendo sentido para vocês? Está agregando? Depois eu quero que vocês deem uma nota, bote aí no chat uma notinha de 0 a 10, se está valendo a pena, se está trazendo reflexão, se está agregando para vocês, tá certo? Para mim é importante esse feedback. Ok, Tamires, já vi que voltou, obrigado. Eu peguei essa imagem, que é relevante no material, está lá, uma das partes do material, que num desenho só eles conseguem representar toda a lógica
de uma estrutura básica de governança corporativa. Olha só, a estrutura básica. É claro que eu costumo dizer que o desenho ideal é diferente do mundo real. O ideal e o real são distintos, e o nosso papel é a gente criar uma forma de unificar o real com o ideal. Então, observe vocês, eu vou dar só uma amostra do desenho, para quem ainda não viu lá no material, mas eu vou me ater a alguns pontos, que é onde eu finalizo a minha fala, para depois eu passar a ouvir melhor vocês. Observe que uma cooperativa trabalha com 4 dimensões, que é essencial ter clareza disso. A dimensão social, tá? que é o seu papel na comunidade. Eu sou um defensor, e não estou aqui por causa falando isso, porque eu estou aqui, mas eu sou um defensor do cooperativismo. Todas as minhas lives eu falo da importância de você buscar uma cooperativa de crédito, todas as cooperativas para resolver seus problemas. Eu falo da dimensão econômica também, porque se não tiver dinheiro, a cooperativa não funciona. Se ela não for forte financeiramente, numa sociedade economicamente capitalista, né, uma sociedade capitalista, ela não é respeitada, não é vista. Tem que entender que existe a propriedade e que você tem um conjunto de proprietários e ela precisa ser preservada. E também a gestão, que é um alicerce essencial para o bom andamento da governança. E observem vocês, isso eu aprendi quando eu fui, pela primeira vez, dirigente da Câmara de Dirigentes Lojistas. Ainda na época chama Clube de Diretores Lojistas, e depois virou Câmara de Dirigentes Lojistas, a famosa CDL. E também quando eu fui eu fui presidente do conselho, mas eu comecei como trainee da empresa Júnior ADM UFBA, que é uma empresa, né, todo mundo conhece aqui o que é a empresa Júnior hoje, mas imagina que isso há 20 anos, nem existia a federação, eu fui o fundador da federação. E sempre a gente entende que a Assembleia Geral de Cooperados é o órgão mais importante. Gente, eu como fui dirigente já durante um bom tempo e comecei minha carreira como dirigente de entidades sociais, eu aprendi 2 coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu entendo quando alguém quer ser dono de cooperativa. Honestamente, eu entendo por quê. Eu vou dizer por quê. Quando eu fundei a Federação de Empresas Júniores do Estado da Bahia, a Unijúnior, eu não quis ser presidente. Eu não queria fazer algo para me beneficiar como pessoa. Eu não queria que isso parasse, porque de fato não era. Eu estava no meu último ano de faculdade, eu era um dos membros mais antigos no Estado da Bahia de Empresa Júnior, mas eu não queria abrir mão de qualquer pessoa que assumir a presidência da federação. Por quê? Eu levei 8 meses viajando o Estado da Bahia, abrindo novas empresas juniores, criando estatuto, fazendo toda essa briga que vocês conhecem muito bem. Então, eu me articulei politicamente para que eu indicasse o presidente. O Alexandro Rabelo, foi o primeiro presidente da Unijúnior. Foi um mandato de 6 meses apenas, de 13 de junho de 99 até virada do ano, ali, janeiro, fevereiro de 2000, no qual César Almeida, também meu amigo, assumiu, mas não por ser meu amigo, mas por ser membro muito forte, atuante. E eu senti a importância que eu não poderia deixar minha filha em qualquer mão. Então, mas eu não quis fazer isso como poder do ponto de vista vai ser como eu quero. Mas, obviamente, usando da minha influência, até como fundador, como um cara que correu o projeto, eu articulei com as pessoas quem seria esse nome. Então, eu entendo o cuidado de você, fundador de uma cooperativa, não querer entregar nome em qualquer pessoa. Por isso, você precisa fazer o sucessor. Como política essencial no processo da gente, o que é que eu fiz? Todo presidente do ano seguinte tinha que ser eleito como vice-presidente e não tem reeleição para ter alternância de poder. Então, eu tinha o vice-presidente, que era eleito antecipadamente, sabendo que no outro ano ele seria presidente. Então, a gente cuidava naquele momento com 2 coisas. Primeiro, com a democracia da alternância do poder e, segundo, com a formação de sucessores. No caso de empresa júnior, isso é mais comum, porque como a faculdade, você tem que estar dentro da faculdade, então você não pode passar 4 anos ou 2 anos como dirigente, como presidente. Então, seria 1 ano como vice e 1 como presidente. Mas o que eu quero falar com vocês é que eu entendo, mas eu tenho que deixar claro que se você tem amor pela sua cooperativa, você vai ter que criar e formar gente para lhe suceder aqui nesses órgãos daqui.
Mas lembrando que ele vem da Assembleia Geral, que tem que ser preparado daqui. Então, o dirigente, a sucessão precisa ser feita e desenvolvida, porque senão você fica dono a vida toda e fica refém do processo, então você tem que ter sucessão, e a sucessão vem da Assembleia. Bem, a Assembleia é órgão soberano, está lá no Estatuto, precisa ser revisitado sempre isso, assim, ter clareza de que isso é um ponto essencial. E você tem os órgãos, que eu vou já falar sobre isso, os órgãos de Conselho Fiscal e de Administração, com seus comitês e seus conselhos e sua gestão executiva. Eu sou contra, já vou dar uma opinião aqui, não sei o que é que os demais acham, mas vocês vão ter o tempo para falar, de que o gestor executivo ele tem de ser remunerado. Eu sou contra a não remuneração do gestor executivo. Por quê? Porque não dá para você ter uma função executiva só por diletantismo, porque você ama, uma hora vai cansar. Se vai ser muito ou bem remunerado, isso é uma coisa que se a cooperativa pode ou não. Mas se você é um diretor administrativo, um diretor financeiro, um diretor geral, você precisa ter alguma remuneração para justificar seu empenho naquele momento ali, tá? E aí, você tendo essa gestão executiva, você tem uma estrutura organizacional contratada, os seletistas, que sobrevivem daquilo, no seu dia a dia, são empregados da cooperativa, que fazem sua operação funcionar. Então, eu já falei para alguns de vocês em mentorias individuais que não adianta eu deixar a cobrança, a inadimplência na mão de um diretor que não ganha nada para aquilo e que tem que tocar a sua vida, que entre dar aula ou fazer uma cobrança, ele vai correr para dar aula. Se a pessoa tem outro trabalho lá para viver e ele vive daquele comérciozinho que ele tem lá, dá uma aula, tem um comércio e também faz a cobrança, daqui a pouco, na dúvida, ele vai correr onde vai dar dinheiro e não vai fazer uma cobrança de inadimplência, por exemplo. Então, a pessoa que faz cobrança na cooperativa é uma pessoa que tem que ser remunerada por aquilo. Isso são boas práticas de gestão. Agora, se o diretor não vive no dia a dia da cooperativa, ele vai lá uma vez na semana tal, e tem uma remuneração baixa, tudo bem. Mas quem vive no dia a dia, quem doa seu tempo para aquilo, precisa ser bem remunerado, ou pelo menos remunerado conforme permitido no estatuto e nas finanças da cooperativa. Bem, eu vou falar aqui mais rapidamente, meu tempo de exposição ele já está sendo concluído. Quando eu falo de cooperados e Assembleia Geral, foi o que eu já falei para vocês, é o órgão máximo. Eu preciso entender fazer isso. Tem um negócio chamado OQS, alguém já ouviu falar nisso? Organização do Quadro Social. Dá um joinha quem já ouviu falar em OQS. Ok, deixa eu passar aqui, mantém um joinha aqui para eu ver. Ok. Gente, pouca gente ouviu falar de OQS. Sérgio, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija. Mas eu posso dizer que a OQS é tão vital para uma cooperativa, organização do quadro social, quanto o dinheiro que vai manter a sustentabilidade dela. Porque a organização do quadro social, gente, em uma forma bem rasteira, talvez, desculpa se eu estiver sendo muito simplista, e fique muito à vontade quem puder complementar, quem quiser complementar, assim, toda a forma que eu consigo fazer, todas as ações, minhas estratégias, que vão fazer um engajamento do meu cooperado dentro da minha cooperativa. Eu tenho que trazer o cara para dentro, porque eu não sei vocês, mas eu, quando era vice-presidente de uma CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, me matava você ter 80 associados, você convoca uma assembleia e vai malmente 5 ou 6. E aqueles outros 75 que não participaram, metem um pau na decisão que foi tomada e muitas vezes você não tem nem quórum para tomar a decisão. Às vezes não tem nem legitimidade. Então, pensar na organização do quadro social, em resumo, é você buscar o máximo, criar mecanismo de envolvimento de todos os seus cooperados dentro da sua cooperativa. É isso mesmo, Sérgio? Fala alguma besteira ou tá no caminho certo? Nós vamos ter que implantar isso na nossa cooperativa depois. Você já está convocado para isso. Eu e minha boca grande. Mas é verdade, isso é um grande desafio. E de repente,
Utilização dessa questão digital aqui, por exemplo, é uma das maneiras de a gente abrir caminhos e canais de relacionamento. Nem todo dirigente gosta disso, porque à medida que eu estimulo a vinda dos cooperados para dentro da cooperativa, eu abro o espaço da pluralidade e o espaço do diálogo. E nem todo dirigente gosta de pluralidade e diálogo, o que é uma grande burrice, na minha opinião. Mas aí é só a minha opinião. Então, gente, entender que o cooperado precisa vivenciar de alguma forma, opinar de alguma forma na cooperativa é básico. E como eu falei, a Assembleia Geral é o órgão supremo para tomar a decisão. Ah, ok. Obrigado, Wilson. Está voltando aí. Obrigado, Elinda, por ter avisado aí. Então, esse é um ponto importante para reforçar a questão do cooperado. Todos somos donos. Agora, a gente precisa ter uma direção. E, normalmente, depois dessa Assembleia, essa Assembleia elege seus órgãos de gestão. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não vou entrar numa discussão, não sou burro o suficiente. Eu sou burro para um bocado de coisa, mas para isso não. Para entrar numa discussão política. Mas eu vejo um bocado de gente, inclusive um presidente eleito por mim, atacando, por exemplo, o Congresso Nacional. E muita gente dizendo, vamos acabar com o Senado, muito isso aqui, tal. Não estou dizendo que o presidente até defende isso não, porque ele, se você ouvir ele não fala dessa forma. Mas muita gente quer fechar o Congresso. Agora eu pergunto a cada um de vocês, não precisa me responder, mas quem que elegeu aqueles deputados? Quem que elegeu aqueles senadores? Quem elegeu os deputados estaduais? Os vereadores? Somos nós. Então, a partir do momento que eu elejo um deputado, um senador ou um vereador, eu estou dando poder a ele de tomar as decisões por mim e pronto. É assim que funciona a lógica. Da mesma forma que quando a Assembleia elege um conselho de administração, que por sua vez elege a diretoria, ou até a Assembleia às vezes elege a diretoria, e elege um conselho fiscal, eu estou entregando o poder na mão deles. Eu tenho que fiscalizar, porque um dos entes fiscalizadores é o próprio cooperado. Mas eu também tenho que entender que aquele cara que eu elegi naquela Assembleia tem poderes e autonomia para tomar decisão em meu nome. Então, olha a importância da Assembleia Geral. E isso a gente precisa, muitas das vezes, esclarecer ao cara que está nos ouvindo lá. Ó, vocês estão votando em pessoas que vão representar você. Por que eu digo isso? Eu citei o exemplo dos deputados, porque tem um estudo que fala que mais de 80% das pessoas hoje não se lembram em quem votou para deputado há 2 anos. Então, se eu voto naquela pessoa que vai me representar, eu não lembro quem é, que responsabilidade eu estou tendo aqui? Bem, vamos falar dos órgãos de administração, tá? Eu prometo a vocês que eu estou afunilando já aqui. E os órgãos de administração, dentre outras atribuições, eles têm 4 grandes responsabilidades. Primeiro, gerenciamento de risco corporativo. O que é que isso quer dizer? Gerenciar fraude, roubo ou ainda gerenciar a possibilidade de erro do negócio. Vou dar um exemplo prático para vocês. O meu conselho, o meu órgão de administração, que o principal deles é o conselho de administração ou a diretoria executiva. Se vocês olharem lá no material, inclusive, ele faz uma observação o quanto que esses nomes, em alguns casos, são sinônimos, modo de falar, dependendo dos órgãos, dos documentos, dos regimentos. Mas, assim, o conselho de administração da sua cooperativa educacional, ela tem que avaliar, inclusive, a qualidade do ensino que é dado. Quando um pai de aluno ou um comitê de pais de aluno reclama alguma coisa, o conselho tem que estar ciente, não é só a diretora acadêmica que tem que saber, não. Sabe por quê? Porque existe um negócio chamado responsabilidade social. Inclusive, existe seguro de responsabilidade social, por exemplo. Eu fiz parte, melhor dizendo, de um grupo de empresas que a gente fazia estudos na área fiscal, revisão fiscal, planejamento tributário. E nós tínhamos um seguro de R$2 milhões para segurar possíveis erros que a gente tivesse na hora de dizer assim, olha, fulano de tal, vai lá na Receita Federal que você tem R$500 mil para receber, porque você pagou imposto indevidamente a mais. Se eu dou esse laudo para ele,
e a Receita Federal atua ele lá e eu fiz alguma besteira, eu tenho um seguro que cobre isso para poder evitar isso. Graças a Deus, pelo menos eu fiquei 3 anos e meio nesse grupo e nunca tivemos problemas, eram mais de 30 empresas nesse grupo e nunca tivemos problemas. A gente tinha isso. Inclusive, eu recomendo muitos empresários a contratar um seguro muito barato para contratar para suas empresas. Eu falo para o varejista, de uma pessoa lá idosa, tomar uma queda na sua loja, fraturar a perna. O seguro de responsabilidade civil protege. Isso é uma dica só para vocês aí, inclusive para quem lidam com crianças, essas coisas, podem proteger vocês. Procure um Cicobi mais próximo e vejam lá seguros nessa linha. Mas vamos lá. Saber gerenciar risco corporativo, que não é risco só de fraude, mas risco do negócio. Os indicadores do negócio estão indo para onde? Estão indo, a empresa está quebrando ou não está? A cooperativa está quebrando ou não está quebrando? A cooperativa está com algum risco de ficar desatualizada ou não? A utilização do sistema positivo ajuda ou está atrapalhando a cooperativa? Então, todas essas questões são de responsabilidade dos órgãos de administração. Outra coisa é gerenciamento de crise. Por exemplo, o que está acontecendo agora. Se eu não me engano, o Sérgio citou em uma das nossas mentorias coletivas que o conselho lá da nossas cooperativas, nossas Coop Norte Sul, tem feito isso reuniões sistemáticas. Se eu me reunir uma vez por mês, eu posso me reunir toda semana, quinzenalmente. Eu faço parte de conselhos de clientes e eu tenho me reunido semanalmente com os meus clientes num comitê de gestão de crise para justamente mitigar essas crises, os riscos que vêm a partir da crise que a gente tem. Eu estou falando da crise do coronavírus, mas pode ser uma crise de uma denúncia, uma crise de uma fraude, uma crise qualquer que seja, é responsabilidade desses órgãos de administração. E tanto de sustentabilidade também, e aí como está o nosso resultado, como é que está o nosso fluxo de caixa, o nosso balanço gerencial, nossa cooperativa está crescendo, está diminuindo, está se sustentando, o que é que nós podemos fazer mais, e também de ter uma responsabilidade sobre uma comunicação institucional. O presidente do conselho, o diretor-presidente, normalmente é quem tem que falar, principalmente nos órgãos de imprensa, no poder público, ou diante de assembleias cooperadas, também comunicar institucionalmente, representar institucionalmente a sua cooperativa ou quem designado por ele, mas eu preciso ter uma... Não adianta um dirigente falar uma coisa, outro falar outra. A gente está falando de governança, estamos falando de caminharmos juntos. Bem, os órgãos de fiscalização e compliance, eles, como o próprio nome diz, têm como matriz básica fiscalizar o que é feito, garantir que tudo que é feito é idôneo, garantir a transparência, garantir a correção de todos os atos da diretoria executiva e do conselho e de todos os cooperados. Inclusive, no próximo grupo eu vou mostrar aqui também, que estão os órgãos lá, ele anda muito lado a lado, por exemplo, com o conselho de ética, que pode afetar sobre demissão ou não, por exemplo, de cooperados. Mas o órgão de conselho fiscal ele tem 3 necessidades básicas. Uma é ser independente. Então, eu não posso ter um conselho fiscal, eu costumo dizer assim, não é que ele tenha que brigar com o conselho de administração, em hipótese alguma, muito pelo contrário, nem com a diretoria, mas ele não pode dar anuência a tudo que esses conselhos fazem. Ele tem que primar pela transparência como princípio básico. E mais, vinculado com o que eu falei do Conselho de Administração, ele tem que mitigar riscos. Olha, essa tomada de decisão aqui está levando a determinados riscos. Então, isso eu tenho também como obrigação do Conselho Fiscal mitigar riscos. Bem, para finalizar, quando eu falo de governança, eu falei aí de outros órgãos, entes que podem parecer, e eu estou simplificando esse processo, porque eu acho os 2 mais relevantes, mais robustos, eu citei com mais tempo, mas eu posso ter comitê de ética, comitê de auditoria, comitês de apoio à gestão, como, por exemplo, você estabelece um comitê para o dia C, para o Natal Feliz. Eu posso ter também auditorias internas e externas, então nossa empresa ela é muito contratada para fazer auditorias externas, como auditor externo, em empresas da área de saúde, principalmente, com a expertise forte que nós temos.
mas também em outras áreas. Mas também você tem que ter seus órgãos internos de auditoria interna, alguém lá dentro que vive para isso. Então, eu preciso ter internamente na minha estrutura alguém ligado ao meu conselho que cuide disso aí. E, por fim, uma ouvidoria, que é essencial eu ter também. Por quê? Porque a ouvidoria me traz um canal, é uma das formas de canal aberta com o associado, com o cliente, com o pessoal dos grupos de relacionamento, justamente para poder ter abertura e independência em relação aos demais órgãos, aos demais elementos no processo. Eu queria deixar uma frase aqui do Ayrton Senna, que eu gosto muito, eu já usei essa frase diversas vezes, eu acho que tem tudo a ver com quando a gente fala de cooperativismo. Eu sou parte de uma equipe. Então, quando eu venço, não sou eu apenas que vence. De certa forma, eu estou terminando o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Então, com essa frase, eu finalizo aqui a exposição para que eu possa ouvir de vocês um pouco o que é que lhes parece, o quanto faz sentido, as experiências de vocês sobre isso. Então, agora a bola está com vocês, eu gostaria de ouvi-los, o quanto que, de fato, né, vocês fazem parte desse grupo e o quanto que há quais são as boas experiências, as dúvidas ou as más experiências de vocês. Vou iniciar aqui, Zé Mário. Primeiro, lhe parabenizar aí por esse momento